Mais um estudo aqui para provar novamente, porque eu já trouxe estudos iguais a esse aqui, fiz vídeo, e agora esse aqui é mais recente. Mas isso tudo, assim, ó, é para confirmar e reconfirmar aquilo que nós falamos. Não deixar dúvida. Quando vier com conversa fiada para cima de vocês, vocês estão amparados com números, estatísticas. Não existe mais convencer vocês com artigos mentirosos. Está tudo arquiprovado. A parcela da população, que é a parcela feminina, está deteriorando. Elas elas estão levando de roldão toda a sociedade, deteriorando tudo. Sempre existiu na história da humanidade pessoas más, ruins, de comportamentos inadequados. Mas eles não venciam. Eles não dominavam a sociedade, porque as pessoas de bem eram em maior número, se sobressaíam. Então, entre homens e mulheres, existiam os ruins, mas a maioria conseguia se sobrepujar sobre os de mau comportamento, e então a sociedade ia progredindo e se aperfeiçoando. Só que nós chegamos agora em um momento em que, vejam só, metade da população são as mulheres, praticamente todas elas estão tóxicas, com comportamentos tóxicos, que são prejudiciais à sociedade em que nós vivemos, a todas as sociedades. Juntando com mais uma parcela de homens que também se contaminaram com ideias tóxicas da ideologia feminista e progressista, aí o que nós temos? Uma maior parte de pessoas com comportamentos maus. Se pelo menos as mulheres não estivessem nessa porcentagem absurda de... Assim, em alguns países a porcentagem deve ser menos, mas países mais ou menos desenvolvidos, com tecnologia acessível, dá para se dizer que quase 100% das mulheres têm um nível de toxicidade feminista. Então, isso, com mais um punhado, mais uma porcentagem dos homens, já se transforma na maioria. E aí é que está o problema. Fica uma minoria contra a maioria. E é por isso que a sociedade agora realmente ela vai sucumbir. Outras vezes na história ela sucumbiu, mas pessoas boas, sempre em maior número, conseguiram levantá-la. E também, né, a dinâmica era diferente, né? As sociedades viviam isoladas. Não vamos entrar muito na parte disso, da história, porque é bem complexa. As sociedades viviam isoladas, não havia meios de
locomoção e comunicação rápidos. Então, assim, não vamos entrar nesse tipo de análise, que daí é bem complexo. Mas as pessoas boas sempre sobressaíam e conseguiam levantar a sociedade de novo. Pela primeira vez na história, nós estamos com, mesmo que tirássemos os homens contaminados progressistas, mesmo que tirássemos eles, nós temos metade da população mundial intoxicada. E o pior, as mulheres, elas exercem um poder tremendo em cima dos homens. Se não exercessem, ficaria 50-50. Né? Ficaria meio a meio. Mas só que as mulheres exercem influência sobre os homens. Aí fica a maior parte da população com um comportamento inadequado. Então é por isso que não há retorno agora. Olha aqui que mais um estudo de comprovação de que a tendência das mulheres, tudo aquilo que elas criticavam nos homens, elas estão fazendo. Inclusive as piores coisas. Vamos ler mais uma confirmação aqui de outros 2 vídeos que eu fiz, eu acho, sobre o assunto. As mulheres jovens agora consomem álcool em excesso mais do que os homens jovens. E aí? O problema é a masculinidade? É? Ou é a feminilidade que está com problema? A mídia diz que é a masculinidade que está com problema. É porque eles estão com medo do nosso discurso. Por isso que eles estão dizendo isso. Segundo um novo estudo publicado na quarta-feira, essa é uma matéria de abril de 2025. As mulheres jovens entre 18 e 25 anos nos Estados Unidos estão agora a consumir álcool em excesso com mais frequência do que os homens da sua idade. Uma inversão das tendências anteriores. Eu já trouxe aqui dados de pornografia, remédios tarja preta, atestados no trabalho por problemas psicológicos. Então, eu vejo que há uma deterioração da parte feminina da população. Não há uma deterioração da parte masculina aos moldes do que está acontecendo com a parte feminina. Não que a parte masculina não esteja com problemas, mas a parte feminina está pior. Mas a mídia agora está tentando remendar, dizendo que a parte masculina está pior. Não. As mulheres estão piorando. E vão levar todo mundo de roldão. O consumo excessivo de álcool é definido como a ingestão de 5 ou mais bebidas alcoólicas por um homem ou 4 ou mais bebidas alcoólicas por uma mulher em uma única ocasião, ou dentro de um período de 2 a 3 horas. O consumo abusivo de álcool refere-se ao consumo de 15 ou mais bebidas alcoólicas por semana por homens e 8 ou mais bebidas alcoólicas por semana por mulheres, de acordo com a Administração de Serviços de Saúde Mental dos Estados Unidos. Utilizando dados da Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde, pesquisadores descobriram que mulheres de 18 a 25 anos
relataram taxas mais altas de consumo excessivo de álcool do que os homens na mesma faixa etária entre 2000 e 2023, uma inversão dos padrões observados entre 2017 e 2019. Então, confirma-se a tendência da piora das mulheres em todos os aspectos. A propaganda do empoderamento, de que as mulheres nunca estiveram tão bem, é falsa. É uma propaganda mentirosa. Embora os homens em faixas etárias mais avançadas ainda bebam mais no geral, essa mudança entre as mulheres jovens adultas está causando preocupação na comunidade médica. Justo, porque seria o futuro da sociedade, as mulheres jovens. Os homens e as mulheres de mais idade já fizeram a sua parte, né? O que tinham que fazer, já fizeram, não tem mais tempo. Então, as mulheres jovens que seriam, dariam a continuidade, em tese, das sociedades. Mulheres jovens e homens jovens. Mas, como eu disse aqui, ó, podem esquecer mulheres jovens. Não só até 30 anos, de 35 anos, de 40 anos para baixo. E aqui, assim, ó, eu não quero colocar 35 e 40, porque 35 e 40 já está no fim, por exemplo, da idade reprodutiva. Então, assim, ó, mulheres em torno de 33 para baixo, que estariam aptas a dar continuidade a famílias e à sociedade, elas estão perdidas. Não tem mais volta. Elas estão odiando homens. Inclusive, saiu uma matéria na Gazeta do Povo sobre a femosfera. É claro que o cara que escreveu o artigo errou, né? Porque quis dizer que a femosfera seria femismo e não feminismo. Isso é uma idiotice. Feminismo é uma palavra que foi inventada pelas feministas para tirar o delas da reta quando as suas parceiras fazem coisas que são muito abomináveis. Aí elas dizem assim, não, isso não é feminismo, isso é femismo. Mentira, é feminismo. E por baixo dos panos elas apoiam. É que às vezes fica feio, cai na mídia, cai na boca do povo certas atitudes. E aí elas usam a palavra feminismo para dizer que isso não é feminismo, porque o feminismo trata só de igualdade. Mentira. E o cara que escreveu o artigo da femosfera cai nessa ladainha do feminismo. Eu ia analisar aquele artigo ali, mas resolvi, porque ele confunde as duas coisas. Então, vamos continuar aqui. Isso tem grandes implicações para a saúde a longo prazo, incluindo a progressão para doença hepática relacionada ao álcool, disse o Dr. Brian, autor principal do estudo e médico da Universidade de Pittsburgh. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, ao longo do tempo, o consumo de álcool tem sido associado a diversos tipos de câncer e o consumo excessivo de álcool pode levar a doenças cardíacas, doenças hepáticas e transtorno por uso de álcool. Uma dose padrão de bebida alcoólica é definida como 355 ml de cerveja, 148 de vinho e 44 de destilados. Mas
o doutor aqui afirmou que mesmo a mesma quantidade de álcool pode afetar as mulheres de maneira diferente dos homens. Sim, por causa do tamanho, né, massa corporal, que é maior nos homens, é óbvio. Então, se homem e mulher beberem a mesma quantidade de álcool, o homem vai ter mais existência por ter mais peso, ser maior. Precisamos de mais educação sobre o malefício do consumo de álcool e como a mesma quantidade pode representar maiores riscos à saúde das mulheres do que dos homens. O estudo analisou apenas 2 momentos distintos e não acompanhou as mesmas pessoas ao longo do tempo. Portanto, não é possível afirmar se esses resultados se devem a uma queda mais rápida no consumo de álcool entre os jovens do sexo masculino ou aumento das taxas entre as mulheres. As duas coisas. Os homens estão bebendo menos, os homens jovens, e as mulheres jovens estão bebendo mais. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas, como é que é o nome desse doutor aqui mesmo? Bryan. Mas Bryan apontou várias possibilidades para esse aumento, incluindo mudanças culturais em relação ao consumo de álcool. Mudanças culturais, isso aí é empoderamento feminista. O empoderamento feminista diz que as mulheres podem fazer qualquer coisa. Nada errado se te satisfaz. Esse é o relativismo em que a sociedade entrou. Um tema muito bem abordado pelo Theodore Dalrymple, autor inglês. Eu recomendo os livros dele. Qualquer livro dele serve. Se puderem, leiam todos. Ele fala sobre o relativismo, esse negócio de não existir belo, nem feio, nem errado, nem certo. Isso aí é coisa de progressista. A probabilidade de consumo entre os jovens profissionais e o marketing de bebidas alcoólicas direcionado às mulheres. Eles estão colocando mulheres em propagandas de bebidas alcoólicas, mas por que com os homens está diminuindo e com as mulheres está aumentando, se ambos estão participando das propagandas de bebidas alcoólicas? Isso quer dizer que as mulheres estão meio que já saindo de si, como eu já tinha falado. Ainda assim, o panorama geral é claro. A diferença entre os gêneros no consumo de álcool de risco seria entre os sexos no consumo de álcool de risco está diminuindo e no caso das mulheres jovens está se invertendo. Então, o consumo geral entre homem e mulher está diminuindo. Já há um estudo que eu fiz o vídeo em que já diz que a mulher está consumindo mais álcool no geral do que os homens. Nesse aqui eles dizem que já se inverteu no caso das mulheres jovens e no geral os homens ainda ganham. E eu acho que as mulheres estão já em empates no geral ou talvez já ultrapassando os homens, no geral. Os resultados reforçam a necessidade de melhores estratégias de triagem e intervenção. Ele observou que breves intervenções de aconselhamento durante consultas médicas de rotina podem reduzir o consumo de álcool em até 30% em um período de 6 a 12 meses. A triagem deve ser um processo padronizado em todos os atendimentos. Além de triagem, os médicos podem encaminhar as pessoas para tratamento, terapia, grupos de apoio mútuo e medicamentos.
Quanto aos próximos passos, Bryant disse esperar que essa pesquisa incentive não apenas ações clínicas, mas também a conscientização pública. É preciso haver mais educação sobre os malefícios relacionados ao consumo de álcool, a normalização e o risco ainda maior que o álcool representa, especificamente para as mulheres em comparação aos homens. Olha aí, ó. No finalzinho, aquele velho desprezo em referência aos homens. Como os homens toleram mais álcool, então a preocupação não é tanto com os homens. Agora que as mulheres estão invertendo a ordem de consumo, nós estamos preocupados, porque são as mulheres agora. Então vocês vejam, como os homens não existem essas preocupações da sociedade e dos governos, não existem quando se trata de homens. Elas existem, as preocupações existem quando se trata de mulheres. Só que tem uma coisa aqui, ó. Não adianta querer colocar mulheres jovens nos eixos. Nem governo, ó, o governo lá da China, lá, ó, tá fazendo tudo que é coisa. Não está adiantando. Nem o Partido Comunista lá consegue. Então, assim, ó, não existe nada que possa travar o comportamento da mulher modernete. Nada. Depois dela estar intoxicada de feminismo, não tem o que faça ela mudar de ideia. Então, é por isso que eu sempre reforço aqui que não existe mais salvação para essa nossa sociedade. Ela vai sucumbir e vai surgir outro tipo de sociedade. Essa aqui, o feminismo e as mulheres que abraçaram o feminismo e os homens apoiadores do feminismo e homens também que foram intoxicados, né? Porque entraram crianças na escola, aí doutrina também os homens. Essa ideologia que ataca mais as mulheres, né? Principalmente as mulheres, é quase 100% delas, e elas exercem influência sobre os homens, então tudo isso vai levar nós todos a uma bancarrota. Então está mais do que provado que a problemática atual é o público feminino, não é o masculino. Porque os homens estão mais fechados, os jovens estão mais fechados no quarto, e isso é um problema. Esse é o problema, só isso. Só isso, não existe outro problema, né? A ideologia feminista não é problema. O trem de leis que aprovam todos os meses a favor das mulheres não é o problema. A mídia toda falando contra os homens não é o problema. São uns... Assim, ó, foi a melhor coisa que ocorreu foi nós desmascarar essa gente. Vamos esperar os resultados disso tudo. Mas precisava disso. Nós precisávamos disso. Desse desmascaramento. Então, o problema são as mulheres, não os homens. Antigamente podia ser os homens. Guerreavam mais, brigavam mais, mas brigavam entre eles mesmos também.
Agora, as mulheres estão conseguindo levar todas as sociedades, em todos os lugares, em todas as culturas, estão conseguindo levar à bancarrota. Então é isso aí, meus caros. As mulheres se superando em todos os quesitos, principalmente nos piores. Até mais.